Bom, pessoal, bom dia. A gente começa a nossa primeira aula online da turma do diurno de bases biológicas do comportamento. Eu vou fazer com vocês uma revisão a respeito do material genético e da síntese de proteínas. Nesse momento eu vou usar com vocês um slide próprio meu e vou usar um pedacinho da apostila para a gente poder se localizar, tá? A primeira parte a respeito do material genético da célula, né? A respeito do DNA e do RNA. O que que é isso? Essa aqui é uma célula humana típica, né? Uma figura de microscópio colorida, e dentro do núcleo eu tenho material genético. Dentro do núcleo, eventualmente, eu tenho uma estrutura menor chamada nucleolo, que é uma estrutura que ela é responsável pela reprodução celular. Eventualmente, tem algum material genético ali dentro também, o RNA. Mas o nosso DNA, que é a parte que contém mesmo toda a informação genética, fica dentro do núcleo da célula. A estrutura do RNA e do DNA é essa estrutura aqui, né? Então, a estrutura do DNA é essa estrutura mais à esquerda, e a estrutura é formada por duas fitas que se relacionam, como se fosse uma escada de corda, né? E no interior dessa escada de corda, os degraus dessa escada são as minhas bases nitrogenadas, são as bases que vão compor a estrutura do DNA. Essas bases compõem um código genético. E cada pedacinho dessa minha escada de corda, da minha fita de DNA, eu vou chamar de gene, tá? O que vai diferenciar no gene de cada pessoa é exatamente a composição das bases nitrogenadas que estão ali presentes. Elas podem variar. Então, eu tenho uma posição do gene, eu chamo isso de locus gênico, né? E dentro desse locus gênico, eu tenho uma composição de bases bioquímicas, bases nitrogenadas, e isso varia de pessoa para pessoa, dando as nossas características genéticas. Por exemplo, a cor dos olhos. Isso vai estar localizado num gene muito específico, ou em vários genes específicos, né? Mas vai estar localizado numa posição específica. De todos os seres humanos, aquela mesma posição tem uma exata receita de como fabricar a cor dos olhos, né? Mas para algumas pessoas a cor do olho vai ser azul, de outro a cor do olho vai ser castanho, preto, qualquer que seja a cor. O que que diferencia então? De todas as pessoas, a posição genética, a posição gênica ali, né? O locus gênico é o mesmo. Mas o que vai mudar é a composição das bases nitrogenadas. Então, eu posso ter trincas diferentes de bases nitrogenadas que vão dizer para o meu aparelho genético a cor dos olhos que é para ser manifestada. Então, o sujeito tem pai e mãe que possuem olho claro. Então, a fita de DNA ela vai ter a composição de como fabricar o tecido humano que garante lá a coloração clara dos olhos, azul ou verde, né? Essas bases nitrogenadas, então, elas têm um padrão, mesmo dentro do gene, tem um padrão para elas funcionarem, e as variações, elas não são totalmente aleatórias, são variações que estão comportadas dentro de um padrão. Para cada espécie animal, para cada espécie de ser vivo, eu tenho uma estrutura genética específica, mas essa estrutura genética ela é padronizada para cada espécie. Dentro da espécie humana não é diferente. Eu tenho uma estrutura padronizada para cada ser humano, tá? Então, a minha estrutura genética ela vai variar sempre dentro de 4 bases nitrogenadas possíveis: a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Essas bases são representadas por essas moléculas que estão desenhadas aqui, né? E essas bases têm um encaixe muito peculiar, de forma que elas façam sempre pares da mesma base nitrogenada. Então, a citosina ela vai sempre se ligar com a guanina, a adenina vai sempre se ligar com a timina. Eu dei a dica para vocês para memorizar de usar os nomes Gal Costa, a cantora, e Aguinaldo Timóteo, que é o outro cantor,
para poder lembrar. Então, A com T, C com G, tá? Mas é ideal que vocês aprendam também o nome da base, citosina, guanina, adenina e timina, tá? As ligações são sempre assim. Inclusive, aqui no desenhinho, eu percebo que há uma cor e há uma cor correspondente dentro da corda ali. E essa ligação ela vai sempre se manter. Assim, então, a estrutura do DNA. Meu DNA é como se fosse um arquivo geral. Cada pedaço, cada gene dele, né? Cada locus gene, cada localização do gene guarda uma funcionalidade humana qualquer. Então, toda a estratégia biológica é baseada em cima desse DNA. Toda característica do meu corpo, seja ela uma característica física, seja ela uma característica biofísica, fisiológica e até mesmo comportamental, ela vai estar aderida dentro desse material genético. Bom, como assim uma característica comportamental? Determinados genes, por exemplo, vão dizer o quanto de ansiedade ou quanto de sensibilidade aos estímulos eu tenho no meu comportamento. O resultado final disso é o quanto eu sou capaz de ser ansioso frente às estimulações ambientais. Todos os seres humanos têm ansiedade, mas esse nível de ansiedade biológico vai variar de organismo para organismo. É óbvio que eu tenho depois um ajuste da aprendizagem, eu posso aprender a lidar com essa estimulação de uma forma ou de outra, eu posso aprender a me comportar de uma forma ou de outra, mas o quão sensível eu sou à estimulação, isso varia com a minha genética. Eu tenho uma genética que diz isso, que indica isso. A fita do DNA, então, é a fita que vai abrigar todo o meu código genético com toda a característica que eu tenho em mim. São 23 pares, 23 cromossomos, né? E esses cromossomos são divididos em genes. E cada gene tem uma estrutura bioquímica com uma dica de como o organismo deve funcionar. As variações aqui são as mais diferentes possíveis. Por isso, eu tenho basicamente que cada ser humano é único. Embora todos os seres humanos tenham características em comum, todos têm duas pernas, todos têm dois braços, todos têm dois olhos. Os olhos são todos diferentes, as pernas são todas diferentes, os braços são todos diferentes, devido a essa condição única aqui, né, de mesclar todo esse material. O DNA, então, é esse, responsável pelo acúmulo e pelo armazenamento do material genético. O RNA, ele já tem outras bases nitrogenadas, ele mantém a citosina, ele tem a guanina, ele tem a adenina, e ele troca a timina pelo uracil, tá? Pelo uracilo. E a estrutura dele é similar à fita do DNA, molde que ele vai copiar. O RNA ele não tem a mesma extensão do DNA, o DNA ele é bem comprido, ele tem 23 pares de fita. O RNA, na verdade, ele vai ter o pedaço daquele material que é conveniente para a utilização. Ele funciona como se fosse uma cópia de um pedaço específico do DNA e ele tem a estrutura daquela cópia. Ele tem aquele pedaço daquela cópia e é com aquilo que ele vai lidar. Então, a estrutura dele é fragmentada. Eu tenho vários pedaços de RNA, tantos quantos a minha célula for usar. Não tem uma estrutura única de RNA. E o RNA também faz ligação com a estrutura da citosina, né, por exemplo, do RNA, também pode vir a fazer a ligação com a estrutura da guanina no processo de transcrição, que é quando a célula vai copiar um pedaço do filamento molde do DNA para a produção do RNA. Então, ele tem o exato encaixe na hora de fazer a transcrição, que é o processo de criação do RNA. Ele também vai usar aquela estrutura de encaixe molecular na hora de fazer a tradução, que é a hora de sintetizar as proteínas ou as cadeias polipeptídicas que vão fazer parte da minha síntese proteica, da minha funcionalidade. Então, eu chamo de transcrição o processo de copiar um pedaço da minha fita, do DNA, e eu chamo de tradução
o processo de utilizar esse RNA na minha produção de material para o próprio organismo. Bom, essa é a estrutura, então, do material genético humano, né, que a gente tem. As fitas, então, elas têm um filamento diferenciado. Eu tenho uma numeração que vai do 5 para o 3, que diz respeito em como essa fita vai ser lida. Ela diz respeito ao número de átomos de carbono, tá? Então, ela sempre vai de 5 para 3. Ela começa com uma estrutura molecular e termina com uma estrutura molecular. Essa estrutura marca o começo da fita, essa estrutura marca o final da fita, né? Ao que vai ser feita a leitura, ela começa da esquerda para a direita nessa fita aqui e da direita para a esquerda nessa outra fita aqui, tá? No processo de transcrição, eu copio um filamento meu do meu DNA, né, o filamento MOD, ou pedaço da minha fita MOD, e o RNA também tem uma estrutura que começa pelo número 5 e termina pelo número 3, e faz lá a sua leitura também, tá? Essa é a estrutura de leitura. Ele vai sempre lendo as bases nitrogenadas, a timina, adenina, citosina, guanina, e ele vai sempre lendo nessa ordem. Então, quando o processo de transcrição for realizado, eu vou lendo as minhas bases nitrogenadas e vou copiando o reverso delas na minha fita de RNA, de forma a ter uma exata cópia, porém com a estrutura reversa daquele material que foi transcrito, foi copiado. Quando o filamento molde, por exemplo, é formado por timina, adenina, citosina, timina de novo, vocês vão reparar que o filamento de RNA, ele abriga as exatas bases nitrogenadas que fazem ligação com aquela base nitrogenada do RNA. Então, quando aqui for uma timina, no RNA eu vou ter uma adenina, tá? A cópia transcrita, por isso esse processo chama transcrição, tá? É o processo de criação do RNA. Na apostila de vocês, eu tenho, deixa eu localizar, aqui, na apostila de vocês, eu tenho esse desenho, né, da fita mod, fita na mod, e aqui já colorido. Vocês vão reparar que há uma certa estrutura, né? As fitas elas são representadas por uma certa estrutura de cores e também por ligações em risquinhos aqui. Essas relações de risquinhos são as ligações exatas bioquímicas, né? Nos filamentos com 3 risquinhos, eu tenho a relação que sempre vai ser igual. E nas relações com 2 risquinhos, vai sempre ser igual também. Isso diz respeito àquela estrutura do material química. Deixa eu mostrar para vocês uma outra tela, que eu acho que fica mais claro. Bom, vocês têm essa organização bioquímica aqui, vocês vão reparar que há uma condição química para que seja feita a ligação, né? A citosina e a guanina, elas conseguem fazer ligações baseadas nos átomos que estão soltos, nas pontes de hidrogênios que estão soltos. E a adenina e a timina conseguem fazer ligações também baseadas nas pontes de hidrogênio que estão soltas, tá? O resultado disso, ele vai ser representado na apostila por esses risquinhos aqui, ó. 3 risquinhos ou 2 risquinhos, quando eu tenho as ligações com a ponte de hidrogênio, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar exatamente o número de pontos. De cabeça me falha a memória, mas eu passo essas informações para vocês muito em breve. Mas basicamente é algo assim. A adenina e a citosina e a timina, por exemplo, fazem 3 pontes de hidrogênio, então a relação está representada por 3 esquinhos. A citosina e a guanina fazem 2 pontes, então está representada por 2 aqui, tá? É isso que quer dizer esses esquinhos, não é mera escolha do acaso, tá? Nessa tela aqui,
vocês têm aquela exata composição da fita. Ela começa no 5, vai até o 3. E a leitura vai sendo feita desse lado para esse lado. A minha fita molde ela serve para o processo de transcrição, e o processo de transcrição vai produzir a minha fita de RNA, tá? A tradução, então, o processo de transcrição, né? O processo de transcrição do RNA é esse processo que cria o RNA. Chama esse processo de transcrição. Tá? Tem a leitura que vocês vão fazer, que é essa daqui. Quando o RNA ele é transcrito, ele copia a fita molde num exato reverso, tá? Já a tradução é quando eu tenho a conversão do meu RNA na minha proteína. Nesse caso, a minha organização vai ser sempre um códon. E o códon ele vai sempre ser realizado em uma trinca de bases nitrogenadas. A cada 3 bases, eu tenho uma leitura específica, tá? De aminoácidos que eu vou usar, tá? Então, a cada trinca de códon, eu tenho uma leitura específica de aminoácido. Tem essa tabela aqui, que tem todos os aminoácidos representados pela sigla deles, mas eles têm um nome também. Então, como que isso vai funcionar? Deixa eu achar o material para vocês, que eu acho que facilita um pouco. Dos trabalhos. Eu vou lançar esse trabalho para vocês e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Como que funciona essa transcrição, né? Bom, como que funciona a transcrição? A tradução, desculpa. Como que funciona a tradução? Eu tenho uma tabela aqui com todos os aminoácidos possíveis da tradução, né, que são feitos na tradução. Eu tenho aqui a trinca de códon correspondente. Então, quando lá no meu RNA eu tenho uma trinca de códon de uracil, eu tenho 3 uracils seguidos, eu sei que o aminoácido que ele vai buscar é o aminoácido da fenilalanina, que está representado pela sigla FEM. Por exemplo, quando a trinca de códon é composta por uma citosina e 3 uracilas, eu tenho a produção da leucina, tá? Assim sucessivamente com cada trinca possível. Cada trinca possível do meu organismo produz um tipo específico de, de aminoácido. Ele produz ele busca um tipo específico de aminoácido que vai compor a minha síntese de proteína. Quando eu tenho uma trinca composta pela citosina, pela adenina e pela uracila, eu tenho uma estina, tá? E esses aminoácidos todos, quando eles são organizados em cadeia, eles formam uma cadeia polipeptídica, uma cadeia de muitos aminoácidos, e isso é chamado de proteína. Então, o meu DNA, ele abriga todas as minhas estruturas possíveis, toda a minha receita possível das proteínas que meu corpo vai fazer, das cadeias polipeptídicas todas que meu corpo vai fazer, e o meu RNA copia os pedaços específicos dos genes que têm a leitura específica de uma proteína. Então, cada gene específico que foi lá transcrito no RNA, ele vai ser traduzido numa proteína específica, tá? Isso que esse material que está mostrando. Aqui é a sigla no idioma inglês, mas equivale a essa mesma tabela aqui, que está no idioma português, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Vocês vão ter acesso. Primeiro no formato de trabalho, mas a apostila de vocês também tem isso, tá? Essa aqui é a síntese. Como funciona, então, o processo de tradução, síntese de proteínas, né? O núcleo, aqui é uma representatividade de uma célula humana, né? O núcleo da célula humana,
abriga o material genético, as 23 fitas do DNA. Essas 23 fitas, elas vão ser transcritas, e após o processo de transcrição, eu tenho uma fita de material genético de RNA mensageiro. Então, RNA-N, o M simboliza que é mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele sai de dentro do núcleo da célula e ele começa a ser organizado dentro do citoplasma, tá? Já ainda dentro da célula humana. Eu tenho RNAs de tradução, né? O RNA tradutor, que parece um robozinho, que vai ter em uma das suas pontas o leitor do códon, e a cada trinca desse RNA mensageiro, ele vai fazer a ligação exata, e na outra extremidade, ele traz um aminoácido. Esse aminoácido, ele vai ser sintetizado e vai ser encaixado, tá? Conforme essa leitura vai ser realizada lá no citoplasma, perto ou dentro do meu retículo endoplasmático rugoso, um ribossomo vai passar lendo essa fita de RNA mensageiro, e a cada trinca, um RNA tradutor vai trazendo, a depender da ligação que vai ser feita aqui, vai trazendo o aminoácido, e esse aminoácido vai sendo organizado numa cadeia polipeptídica. Essa cadeia, então, ela vai ser organizada como se fosse uma corrente, ela vai sendo composta por várias estruturas de aminoácido, por vários aminoácidos, né? E esses vários aminoácidos, depois eles vão ser organizados e dobrados para compor, de fato, uma proteína, que é uma estrutura maior, tá? Essa estrutura maior, então, ela está dentro da síntese de proteína. Eu tenho um vídeo que exatamente mostra isso para vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo também no WhatsApp, tá? O vídeo vou passar para vocês o link para vocês assistirem. Ele tem som, e o vídeo é exatamente esse aqui. Do DNA à proteína, como é feito o processo de síntese proteica. Eu tenho a célula, e conforme eu vou aumentando o zoom, eu vou adentrando a célula. Dentro da célula eu tenho aquelas estruturas de organelas que vocês já viram, já estudaram. Então, eu tenho as mitocôndrias, eu tenho os lisossomos, tenho o retículo endoplasmático rugoso, tenho o retículo endoplasmático liso, tenho o complexo de Golgi, né, o aparelho de Golgi, e vou adentrar o núcleo celular. Eu posso ter ou não um nucleolo dentro desse núcleo celular, se a célula estiver próxima do período de reprodução. Se ela estiver próxima do período de reprodução, ela tem um nucleolo que contém algum material genético de RNA. Se ela não estiver próxima do período de reprodução, eu tenho apenas o núcleo. Essa célula aqui, ela está mostrando um movimento típico, então ela não vai mostrar o nucleolo, como a gente viu naquele outro material na aula passada. Mas não tem problema, tá? Quer dizer, a célula ainda está completa mesmo assim, ela só não está no período próximo da reprodução. Eu vou adentrar o núcleo, né, da célula, e dentro do núcleo eu tenho material genético. Eu tenho um cromossomo e ele está super condensado aqui. Aquela fita de DNA que vocês viram nas figuras passadas, que parece uma escada de corda, ela está super condensada. Essa condensação é feita a partir da própria estrutura da fita, ela tem uma tendência a se enrolar, então, no primeiro momento, ele enrola em torno de si mesma, isso já faz com que a sua extensão seja muito mais curta, né, uma vez que ela enrola em torno de si mesma. E ela também tem uma tendência a se enrolar em volta de uma estrutura proteica muito específica, que é a estona, que parece um carretel. Então, ela enrola em torno de si mesma, enrola em torno da estona, e as estonas, por sua vez, se organizam, todas elas, para formar um carretel ainda maior, que é o nosso gene condensado. Por que que há necessidade de guardar o DNA todo enrolado, né? É melhor em termos de estrutura de armazenamento. Se por acaso eu tivesse minhas 3 fitas de DNA abertas no núcleo da célula, todas elas poderiam estar mais sensíveis a rompimentos, mais sensíveis a erros, mais sensíveis a serem quebradas. Guardadinhas dessa forma aqui, eu tenho mais praticidade para a célula, tanto na reprodução celular,
é mais fácil transportar isso de um lado para o outro, dividir em dois, né? E tanto para armazenamento, de proteção e de armazenamento. A fita de DNA, então, enrola em torno de si mesma, né? Ela tem esse aspecto espiralado e helicoidal, na verdade, né? Ela faz um aspecto helicoidal e ela enrola em torno de uma estona também. O DNA, então, no processo de transcrição que ocorre no núcleo celular, ele vai pegar um gene específico, que é aquele gene que tem um pedaço da proteína que me interessa. Não é todo o material do DNA que vai ser transcrito, mas um pedaço muito marcado. Esse pedaço ele vai ser aberto por uma estrutura específica chamada RNA polimerase. Ele não é uma molécula de RNA, mas ele é uma estrutura que abre o DNA e sintetiza o RNA mensageiro depois, né? O RNA polimerase ele passa abrindo o material genético do DNA e conforme ele abre o material genético, ele expõe as bases nitrogenadas. Ele faz o desligamento das relações de base e ele liga novas bases depois no processo de transcrição. Então, observem que as bases são aquelas que a gente já viu: a timina, a adenina, a citosina, a guanina. Então, por exemplo, como esse aqui é o filamento molde, que vai ser transcrito, transformado no RNA, eu pego as bases nitrogenadas que estão presentes no núcleo da célula e vou compondo a fita de RNA mensageiro depois, né? Mas no primeiro momento a fita de RNA, que vai ser lida mais tarde no processo de tradução. Desculpa, no processo de tradução que vai originar a minha proteína. Então, se vocês observarem, nesse processo de transcrição, que é o processo de criação do RNA, eu vou fazendo ao mesmo tempo a leitura do meu filamento molde do DNA, e ao mesmo tempo eu vou fazendo a geração do meu filamento de RNA. Conforme a fita vai passando pelo RNA polimerase, ela vai, ela vai se abrindo numa extremidade e ela vai se fechando na outra. Ela volta a permanecer intacta. Esse material de DNA, ele não se separa, o gene não se separa da fita principal. É o RNA polimerase que se desloca até ele e faz a leitura. Não é o gene que desloca do DNA e vem para ser lido, né? Ele permanece lá guardado. É como se o RNA polimerase fosse um bibliotecário que vai até a biblioteca, ele pega o livro ali dentro da biblioteca, ele copia uma parte, ou seja, ele transcreve, ele faz a transcrição dessa parte, e quando você pedir acesso a ele, ele não te oferece o livro no original, o livro original ele nem sai da estante, na verdade, ele nem sai da organização, ou seja, material genético do DNA, ele nem sequer é deslocado para fora do núcleo, tá? E o RNA contém a transcrição, ele contém essa cópia, só que reversa, transcrita, né? Então ele vai fazendo toda a ligação. É importante observar que quando eu tenho a adenina, eu faço a ligação com o uracil, e não com uma timina, né? O material de RNA ele sempre tem a uracil. E após, então, o processo de transcrição, essa fita minha de RNA, ela vai ser trabalhada. Eu tenho o RNA mensageiro, em um primeiro momento, é o RNA mensageiro primário, né? Esse RNA mensageiro primário, ele vai ser organizado, então algumas partes vão ser adicionadas, outras partes vão ser removidas, intencionalmente para que ele seja um RNA mensageiro secundário e que seja próprio para leitura no processo de tradução. Então, se vocês repararem, ele fez um recorte aqui, né? Esse recorte faz parte desse processamento. Ó, ele tirou um pedaço da fita que não interessa para essa leitura específica da tradução que vai ser feita mais à frente. Ele recortou, juntou algumas outras partes, transformou o RNA
primário num RNA secundário, né? Esse RNA mensageiro secundário, ele sai do núcleo da célula, vai até o citoplasma da célula ainda, ele ainda está dentro da célula, mas não mais dentro do núcleo, e lá ele se encaminha até os ribossomos. Esses ribossomos organizados todos lá no retículo endoplasmático rugoso, mas também soltos no citoplasma da célula, tá? O ribossomo, então, ele vai fazer um processo de leitura do RNA mensageiro e ele vai começar a organizar um processo chamado tradução. Enquanto lá dentro do núcleo eu tenho um processo chamado transcrição, fora do núcleo, no citoplasma da célula, eu tenho um processo de tradução. O nome muda, mas a funcionalidade é muito parecida, como vocês vão ver. No processo de tradução, eu tenho uma outra fita de RNA que vai ser importante, que é o RNA-T. O RNA-T é o RNA tradutor. Ele tem o formato de um robozinho, ele parece uma letrinha T, então ajuda a lembrar que é o RNA tradutor. E ele tem uma estrutura bastante específica, que é a seguinte: em uma extremidade dele, ele traz consigo um aminoácido primário básico, né? Então, o RNA tradutor ele tem uma estrutura muito específica. Em uma extremidade, ele traz consigo um aminoácido específico. Em outra extremidade, ele tem uma trinca de códon que é correspondente a uma trinca que vai ser traduzida lá no RNA mensageiro. Então, por exemplo, esse RNA tradutor aqui, ele tem uma trinca de códon caracterizada por uma uracila, uma citosina e uma adenina. E ele traz consigo um aminoácido típico. Eu consigo determinar qual é esse aminoácido se eu recorrer àquela minha tabela de aminoácidos, tá? Quando eu vou aqui nessa minha tabela de aminoácidos, eu consigo localizar qual é o aminoácido que foi trazido aqui. Eu sei que é uracila, citosina e adenina, então lá na minha tabela eu consigo localizar. Eu venho aqui na linha da uracila, então quando começa pela letra U, sempre vai estar nessa coluna da letra U, ou nessa linha da letra U, né, em algum pedaço dela. Eu sei que o próximo é a citosina, é a letra C, então eu tenho que ir lá na minha coluna da letra C, que é essa daqui. Então eu sei que quando no meio eu tenho uma citosina é aqui, eu cruzo a primeira com a segunda, eu sei que está dentro dessa parte aqui com certeza, aquela trinca que eu estou procurando. E eu sei que afinal é uma adenina. Então eu venho até aqui e localizo, ó, uracila, citosina e adenina. A molécula de aminoácido que ele está trazendo é uma serina, tá? Ele está trazendo especificamente o aminoácido de serina aqui. E esse RNA tradutor, ele vai carregar essa serina até o centro do ribossomo, e lá no centro do ribossomo ele vai ligar com a fita de RNA do RNA mensageiro que está sendo traduzido, e ele vai produzir a cadeia polipeptídica. Cada um dos robozinhos dos RNA tradutores, eles trazem o aminoácido até aqui e depois eles vão até o citoplasma da célula para trazer outro, tá? Então ele funciona como se fosse um carregador mesmo. Ele vai lá, busca e traz outro, tá? Então você percebe que ele chega aqui carregado pelo aminoácido e ele sai vazio. Ele vai localizar um próximo para quando ele for útil, ele trazer de novo. O processo, então, de síntese, ele vai formando um filamento polipeptídico formado por vários aminoácidos e esses vários aminoácidos, eles vão ser dobrados e vão formar a estrutura da minha proteína propriamente. Essa estrutura proteica, ela vai ser organizada depois em um processo maior, né? Várias proteínas elas vão se agrupar e esse agrupamento das várias proteínas vão formando os tecidos, né? Vão formando as partes anatômicas do meu organismo. Essas várias estruturas de proteína, elas vão, por exemplo, compor a própria célula, vão compor as organelas, vão compor os tecidos humanos, né? Um conjunto de células forma um tecido,
um conjunto de tecidos forma um órgão, e é assim que é composto o corpo humano. Então, cada proteína minha específica forma um pedacinho do meu organismo, e é por isso é importante entender a síntese de proteínas, a organização da síntese de proteínas. É importante exatamente por esse motivo. Deixa eu pegar a apostila de vocês. Isso aqui, então, essa figura, então, ela mostra, ela remete exatamente a essa síntese de proteínas. A estrutura do núcleo abriga o material genético, o DNA. Dentro do núcleo é feito o processo de transcrição. A transcrição gera para mim a fita de RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai ser sintetizado dentro do ribossomo. No ribossomo é feito o processo de tradução. Na tradução, eu tenho o meu RNA tradutor, que vai trazer os aminoácidos, e os aminoácidos vão ser todos organizados, formando uma cadeia polipeptídica, e essa cadeia polipeptídica vai dar origem a uma proteína. Essa proteína compõe a minha célula, as diferentes organelas da célula, e as células compõem os tecidos compõem os órgãos, e assim eu tenho a estrutura humana feita, tá? Nesse processo pequenininho, faz o maior, faz uma estrutura grandiosa, que é o corpo humano. Deixa eu continuar exibindo para vocês. A célula humana, material genético, DNA, RNA, o processo de transcrição, né? Isso ocorre dentro do núcleo, processo de transcrição. Aqui os diferentes tipos de RNA. Então, retomando, dentro do núcleo eu tenho um processo de transcrição, e esse processo de transcrição ele vai envolver tanto uma fita de DNA, essa fita de DNA aqui ela tem o começo de leitura, um final de leitura, e ela está representada cortadinha aqui, mas vocês viram lá no vídeo maior que ela nunca se desprende, na verdade, do gene que ela pertence, do cromossomo que ela pertence, né? Esse pedaço de gene, ele está separado aqui só em termos didáticos, para eu entender que é essa parte, né? Esse filamento molde aqui que foi copiado, mas o gene, ele nunca se separa do cromossomo, então tem um cromossomo com todos os genes, e vai ficar dentro do núcleo, abrigado lá dentro, guardado lá dentro, né? Que lá é mais protegido. E o meu RNA, ele tem uma cópia exata desse filamento molde que foi separado, tá? Ele também tem uma ordem de leitura, começa de uma molécula e vai para uma molécula específica de encerramento dessa leitura. E esse processo, ele vai usar três tipos diferentes de RNA, que são RNAs que me interessam. Eu tenho um RNA mensageiro, que é um RNA que traz a mensagem, ele traz o material que foi transcrito, né? Ele tem uma estrutura muito específica que transporta pela célula. Eu tenho o RNA tradutor, ele parece uma letra T, e em uma ponta dele ele tem o leitor de códons, então ele tem o códon, o anticódon, né, específico que vai ler. Na outra ponta dele, na outra extremidade, ele traz um aminoácido, e eu tenho o meu RNA ribossômico, que ele ajuda ao processo no ribossomo, tá? No processo de tradução. Se vocês olharem, um detalhe a respeito do RNA tradutor é que o códon dele, ele é reverso ao códon do RNA mensageiro que vai ser traduzido. Isso faz com que a leitura, na hora da tradução, ela volte ao formato do filamento molde. Então, por exemplo, se eu tenho um pedaço aqui formado por uma timina, uma adenina e uma citosina no meu filamento molde, quando eu vou para o RNA, eu tenho o reverso, adenina, uracil e guanina, mas quando, no processo de transcrição, né, então ele faz um reverso, mas quando eu vou para o processo de tradução, isso volta a ser como era antes, como era no DNA. Então, o meu RNA tradutor, no seu códon, ele tem exatamente a timina, a adenina e a citosina, e é por isso que ocorre a reversão.
a reversão ela ocorre no RNA, mas depois no processo de transcrição, né, ocorre a reversão, mas depois no processo de tradução, ele volta à estrutura do DNA. Então, eu posso dizer que o meu DNA comporta em si todas as estruturas proteicas do meu corpo. Toda estrutura proteica que eu tenho, ela está guardada em algum pedacinho do meu DNA. O DNA ele tem exatamente todas as estruturas que eu vou usar. Aqui os diferentes tipos de RNA, né? E aí aqui o processo de síntese proteica, né? O RNA mensageiro, ele passa por leitura no ribossomo, né? E o RNA tradutor, o RNA transportador, ele traz consigo um aminoácido específico, ele tem um leitor de códon específico aqui, ele vai lendo essa fita do RNA mensageiro e vai trazendo, formando a cadeia polipeptídica, como se fosse uma cadeia de produção mesmo. Essa figura é muito importante para a gente entender o resumo desse sistema de síntese proteica, né? Esse sistema é organizado assim. Eu tenho aqui uma representatividade de uma célula humana, essa figura geométrica representa a célula, essa figura circular dentro, né, esse círculo vermelho representa o núcleo. Então, o que ocorre aqui dentro são os processos de transcrição, ocorrem dentro do núcleo, ajuda a perceber. O que ocorre fora são os processos de tradução, então ocorrem fora do núcleo, próximos dos ribossomos e próximos do retículo endoplasmático rugoso, que também abriga muitos ribossomos, né? Então, o processo de tradução é feito fora do núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho material de DNA organizado nos cromossomos, nos 23 pares de cromossomos que a gente tem. Esses cromossomos, eles vão estar todos condensados, envolvidos em uma histona. As histonas vão estar todas organizadas, fazendo com que o DNA seja mais condensado ainda. No processo de transcrição, ele vai ser descondensado, ele vai ser aberto por uma estrutura específica chamada RNA polimerase. Ele vai ser aberto, né, a escada de corda abre, ocorre a transcrição a partir do RNA polimerase. A transcrição, por sua vez, gera um transcrito primário, que é já um RNA mensageiro, mas que não está pronto ainda para ser traduzido. Ele vai ser processado ainda dentro do núcleo, então ele vai perder algumas partes, ganhar outras partes e vai tornar-se funcional. Então eu tenho uma molécula de RNA mensageiro funcional. Esse RNA mensageiro, ele vai ser transportado, ele vai se transportar para fora do núcleo ele vai se encaminhar até o ribossomo, e no ribossomo ele vai fazer a tradução. O RNA mensageiro, então, passa pela leitura no ribossomo, e no processo de tradução, quando as moléculas de RNA transportadores, RNA tradutor, traz o aminoácido específico, ele forma a cadeia proteica, a cadeia polipeptídica que me convém. Deixa eu ver o material de vocês. Se tem mais alguma coisa que a gente precisa conversar hoje, eu acho que nesse momento é isso. É isso. Essa matéria não é muito simples, assim, de compreensão. Ela tem muitos detalhes, mas ela é simples do ponto de vista de organização, assim, tá? Não é difícil, dá para vocês acompanharem, dá para vocês fazerem um estudo tranquilamente. Precisa só se atentar aos detalhes e dá para seguir tranquilamente. Da aula de vocês, eu acho que é isso, não tem mais nenhum detalhe que fique faltando. Tem alguma dúvida, pessoal? Algo ficou para trás que a gente precisa conversar? Acho que não. Não? Esse processo de síntese de proteína ficou claro para vocês? Sim. Escutar muito. Eu
conforme vocês vão fazendo um movimento de treino, né? Conforme vocês vão acompanhando a leitura e vão fixando os nomes, isso vai facilitando um pouco. Eu mesmo vou fazer, porque eu não consigo olhar, mexer no computador, falar ao mesmo tempo, né? Então, pode ser que eu faça alguma confusão. Fiquem com a leitura. Sempre que entrar em contradição, né? Olha, o professor errou a palavra. Pode ser isso mesmo. Pode ser que eu tenha errado a palavra, tá? Então, se acontecer isso, de eu chamar uma estrutura, eu estou mostrando um filamento de DNA para vocês e falando RNA. Se acontecer isso, de eu errar o nome, vocês podem me corrigir online na hora que isso acontecer, ou vocês podem depois conferir a leitura. Pode ser que eu realmente, como eu estou falando, eu estou pensando uma coisa e falando outra, né? Eu estou mostrando o filamento de DNA e falando RNA, mas não tem problema. Fiquem com a leitura que tem base, o processo de transcrição. Nesse momento é isso que importa. Tudo bem? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou encerrar a gravação também, vou encerrar a aula de hoje. A gente cumpre com a nossa funcionalidade, tá? Oi, que rápido. Foi rápido, né? Tranquilo. É só isso que a gente precisa para hoje. Eu vou editar essa aula para ela ficar super rápida, mais rápida ainda. Para ela ter lá só aquilo que interessa. E vou nomear ela como síntese de proteína. Eu vou colocar lá no canal que eu criei para vocês, tá? Tá bom. Tudo bem? Tudo jóia, professor. Vai ficar mais fácil, então. Vai ficar mais fácil. Eu deixo aquela aula maior, apesar que essa foi mais curta, ela teve 1 hora, né? É isso. Alguma dúvida com essa parte ou com qualquer outra parte do estudo que vocês tenham feito? Não. Não? Não, professor, Então, tá bom, tranquilo. professor. Tranquilo? Eu tô um pouquinho atrasada na parte do AVA, e eu vou estar repondo essas aulas agora. E essa matéria eu encontro em qual parte? Na unidade 1? Isso. Agora, no primeiro bimestre do semestre, vocês têm que estudar até a aula 8. Cada unidade Jesus. é organizada em 4 aulas. Então, em semana corrida, a gente está na aula 7. Quer dizer que vocês têm que estudar da aula 1 a 4, a unidade 1 completa, depois da aula 5 a 7, da unidade 2. Eu estou fazendo com vocês o ensino, assim, nossa aula online está focando especificamente naqueles pontos que são mais problemáticos, que eu sei que são mais difíceis de entender. A síntese de proteínas, por exemplo, é um desses pontos. É difícil de entender. Por isso que eu estou focando nisso. Mas a partir da, da próxima aula eu já vou para a unidade 2, tá? Eu já vou começar a falar a respeito dos materiais genéticos. Vou lançar para vocês esse trabalho aqui. Ainda não lancei, então não fiquem preocupados. Deixa eu ver se tem aqui. Isso aqui, ó. Vocês vão observar que isso aqui é um trabalho, né? O que é mitose, o que é meiose, que tem a ver lá com a divisão celular. Vou fazer uma questão de reprodução simples, né, genética simples, a respeito da probabilidade de genética de cor dos olhos, né? E aí depois eu vou colocar um exercício com a síntese de proteínas, que vocês vão ter aqui um filamento MOD do DNA, vocês vão ter que fazer a relação do filamento não MOD, tá? Então vocês vão fazer como se aqui fosse o DNA, vocês vão fazer o exercício, aí vocês vão fazer o filamento transcrito de RNA mensageiro, e depois vocês vão fazer a leitura da cadeia polipeptídica que vai ser formada. Então, vocês vão fazer aqui a proteína que vai ser formada, tá? Como é que isso é feito? Nesse códon aqui formado por timina, adenina e citosina, como é que fica sendo o meu filamento não MOD de DNA? Eu preciso localizar as bases nitrogenadas antagônicas, tá? Então, como é que no DNA isso é colocado, né? Vai ser uma adenina, uma timina e uma guanina, né? O oposto.
O meu tá. filamento transcrito de RNA, como que fica? Lembra, o transcrito, ele é sempre o reverso da fita molde. Então, se a fita molde é essa daqui, eu faço o transcrito aqui embaixo. Então, no lugar da timina, eu tenho uma adenina. No lugar da adenina, eu tenho uma uracil. E no lugar da citosina, eu tenho uma guanina. Depois que eu descobri qual é o códon, eu vou lá para o RNA tradutor e localizo qual é o aminoácido que ele vai buscar. Então, quando o RNA tradutor traz em si, né, quando o códon é esse daqui, qual é o aminoácido? Vou lá localizar. Então, é AUG. Eu vou lá para a linha do A, para a coluna do A. Então, eu sei que quando começar com a letra A, vai estar sempre nessa linha aqui, ó, que é a linha do A. Então, todos começam com a letra A, tá aqui. Quando é a letra U, é a central, eu sei que está nessa coluna aqui, né? Então eu já consigo localizar. A com U dá esse quadrante aqui, vou procurar aqui dentro, tá? Metionina. Essa parte vocês entenderam como faz? As linhas são sempre a letra inicial, as colunas são as centrais. Então eu começo sempre pela linha. Aí eu acho lá o A, o G. Eu vi que é uma metionina que marca tanto o começo da minha cadeia, por isso está aqui como início, ó, como é também um aminoácido. Então, é o começo da minha cadeia de proteína. Então, eu venho aqui e escrevo MET, que é o símbolo da metionina. Então, é MET, início. Eu vou lá e escrevo assim. Na prova, se tiver um exercício dessa forma, é assim que vai ser feito, tá? Então, vamos lá, para o próximo aqui, né? Como que faz? Filamento molde do DNA é, por exemplo, uma citosina, adenina e adenina. O filamento não molde é o reverso disso, considerando que as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina, né? Então, quando eu tenho aqui uma citosina, eu tenho uma guanina no filamento não molde. Entendi. Quando eu tenho adenina, tenho uma timina, outra timina. E aí, no RNA transcrito, eu tenho o filamento oposto, mas usando as bases nitrogenadas compostas pela uracila, né? Então, aqui no meu filamento transcrito de RNA, eu vou ter uma guanina, e o que vai ser oposto aqui vai ser uracila, uracila, e eu já encontrei qual é o códon de leitura, eu vou localizar ele lá na tabela. Bom, sei que a primeira letra é o G, a uma guanina, então eu vou para a linha da letra G. E a segunda a letra U, eu vou para a coluna da letra U. Então, eu vou lá na minha leitura, primeira letra G, então a linha é essa, né? Eu sei que está dentro dessa linha aqui. Depois a letra U é a primeira coluna aqui, então eu sei que está dentro dessa. Está, portanto, aqui, ó. Quando eu tenho guanina, uracila, uracila, eu tenho uma valina, tá? A sigla é VAL. Então, eu venho aqui e preencho, tá? É assim que faz o exercício. Esse próximo aqui, vocês querem arriscar falando como faz? Vamos lá? Quando eu tenho o filamento molde aqui, duas citosinas e uma adenina, como que fica o filamento não molde? Qual que é a primeira base nitrogenada aqui? Citosina. Não, peraí. Não. Lembra lá, como que são os nomes que eu falei para vocês, os cantores, né, da ligação? Guanina, professor. Guanina, isso. O próximo? Guanina de novo. Guanina de novo, isso. Ai, Próximo? Citosina? Não, é timina, eu acho. Timina, isso. Vocês entenderam que isso aqui é o filamento do DNA, né? Eu estou me referindo àquela... Estou me referindo a isso aqui, ó, tá? Estou me referindo a essa parte aqui. Como que fica o RNA transcrito? O RNA transcrito, ele vai usar sempre a fita molde, ele vai usar sempre o filamento molde. Então, quando aqui for citosina, como que fica aqui embaixo?
É uma guanina. Uma guanina, isso. O próximo, Uma guanina de novo. outra guanina. O próximo, E uma Uracilo. timina? não, timina não. No RNA não tem timina. Ah, é. Uracilo. O uracilo. Isso. Aí eu já localizei qual é o códon, né? Pelo códon eu consigo localizar o aminoácido e eu vou lá na minha tabela para ver. Eu sei que é G, G e U. Então eu vou para a linha do G e eu vou para a linha para a coluna do G também, que é a última aqui, né? Eu sei que ele está nesse quadrante aqui, ó. G, G e U. Nesse caso, sempre que é G e G, eu vou formar glicinas. Então eu já sei que a sigla é GLI. Então eu venho aqui e preencho desta forma com a glicina, tá? GLI. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo o Fazendo exercício, né? fica mais entendendo fácil, nada. professor. Quem não está entendendo nada? Eu, a Grazi. Qual parte você não entendeu, Grazi? Desse contexto aí, nenhuma. Não entendi como que faz para chegar nas letras. Aqui, ó, filamento MOD, filamento não MOD, eu estou me referindo a essa estrutura aqui, ó, tá? Do DNA. Como que eu faço para chegar na letra? É olhando o reverso, O DNA, ele sempre vai ligar nessa proporção aqui, ó. Sempre quando eu tenho uma adenina, eu tenho uma ligação com uma timina. Sempre quando eu tenho uma guanina, eu tenho uma ligação com uma citosina. Sempre vai ser assim. Então, se eu sei o filamento não molde, eu consigo determinar qual que é o filamento molde fazendo a ligação dele, tá? Foi isso que eu brinquei com vocês, que para lembrar qual letra liga com qual, eu lembro o nome dos cantores, ó. Aguinaldo Timóteo, A com T, A de Aguinaldo, T de Timóteo, A de adenina, T de timina, tá? E Gal Costa, G de Gal, O que mas é não G tem de guanina timina também. é no DNA, no RNA. No RNA eu não tenho a timina, no lugar da timina eu tenho o uracil, tá? E aí, entendi. como é que eu consigo saber qual que é o RNA? Também pelo reverso da fita molde. Tanto o filamento não molde, ele é o reverso do filamento molde, quanto o RNA também é o reverso do filamento não molde. Então, aqui no exercício, eu consigo fazer assim. Vamos lá, Grazi, me ajuda a fazer esse daqui, ó. Quando aqui for, esse aqui é o filamento molde, né, do DNA. Quando aqui for a adenina, qual é a base nitrogenada que eu vou encontrar no filamento não molde? A primeira base nitrogenada é quando aqui for a adenina. É o agnino? Qual que é? Não entendi, desculpa. Quando eu tenho a adenina aqui no filamento molde, qual é a base nitrogenada que eu vou encontrar no filamento não molde? A timina, aquela que é o reverso, aquela que liga, tá? C. Quando aqui é uma citosina, qual é a base que eu vou encontrar no filamento não molde? É o citosina, não é? A citosina já é aqui no filamento molde. É Como que vai o estar no A? filamento não molde? Não. Você liga com qual? O G? Com G. Não. O G é qual? Guanina. Guanina. Isso. De novo, ó. Outra citosina. Qual liga com a citosina? É o urina? É o U? Não. Ah, não, no DNA não tem U, né? Não. O C sempre vai ligar com o mesmo. É C com G sempre. Tá? Ele vai ligar com a guanina. Tá? Sempre vai ser assim. Agora, aqui no filamento transcrito do RNA, como que vai ser? Quando eu tenho uma adenina, como que vai ser a ligação no processo de transcrição? Quando eu tiver uma adenina, eu vou ter qual base nitrogenada no meu RNA transcrito? Guanina? Não. O A liga com qual? Com timina.
Com Timina? timina quando está dentro do DNA. Mas quando está no RNA, eu troco a timina, né? Uracilo. Por uracilo. Entendeu? Isso. Tô meio perdida ainda. Mas eu vou conseguir. A ligação vai ser sempre assim, ó. A citosina sempre vai ligar com a guanina, tá? Essa é uma ligação. E a minha adenina sempre vai ligar com a timina. Sempre vai ser assim, tá? Então, uma No liga na outra. DNA, Uma liga na isso, outra. no DNA. No DNA é assim, sempre vai ser assim. Agora, quando eu tenho o RNA, aí eu vou substituir a timina, ela dá lugar, né? Ela dá origem a uracil no RNA. Ah, sim. Então, vamos lá. Aqui, ó, a próxima base nitrogenada é a citosina. Então, qual que eu vou ter aqui no meu filamento de RNA? Quando aqui for citosina no filamento molde, qual vai ser no filamento de RNA? Timina? Não. Olha aqui embaixo. Ai. A uracil? Não, já tá aí, né? Não, ó, não chuta. Olha a letra C. A letra C Ah, significa qual? citosina. Citosina. Isso. E a citosina liga com qual? Guanina. Com a guanina. Então, qual que vai ser aqui? O C Quando e o aqui for G. citosina, G. Isso. Outra citosina aqui. Guanina. Qual Guanina que vai ser a também? ligação? Com outra guanina também. Entendeu? Uhum. Vamos para a próxima, então. Vamos para esse aqui, ó. Quase aprendendo. Vamos para esse daqui agora, tá? Esse que está marcadinho em amarelo. Quando o filamento molde do DNA for formado por uma guanina, uma citosina e uma outra guanina, como que fica o filamento não molde do DNA? Essa guanina aqui, ela vai estar ligada com qual base nitrogenada no filamento não molde? Qual que é a primeira letra desse códon? Essa guanina liga com qual? Não, Hum? Uma citosina. Uma citosina. Isso. Ah, sim. Essa citosina aqui liga com qual? Com uma Com a guanina? guanina. Com uma guanina. Isso. E essa citosina, essa guanina aqui liga com qual? Citosina. Citosina. Com citosina. Isso. No filamento transcrito de RNA, como que fica isso? Essa guanina no RNA, ela vai se ligar com qual? Com uma citosina também. Com citosina também. Citosina. Essa citosina vai ligar com qual? Com Com a guanina. guanina, não. Com guanina. E essa guanina se liga com qual? Com a Citosina. citosina. Com a citosina também, tá? Agora que eu tenho já o códon que é CGC, como que eu localizo o aminoácido que vem aqui? Eu vou para a tabela. Eu começo olhando a linha, então é C. CGC, né? Então, Oi? o primeiro na linha do C, ó, a linha, tá vendo o C aqui? A linha do C é essa linha aqui, ó. Então, o CGC com certeza está aqui dentro. O próximo é o G. O G está aqui, ó, em cima. Então, eu sei que está aqui no final, ó. CGC com certeza está aqui dentro. Aí eu vou para cá, ó. CGC, ele sintetiza uma arginina. A sigla é ARG. E aí, então, eu venho aqui e preencho com ARG. Eu preciso decorar quais são todos os aminoácidos do corpo humano? Não preciso. Eu preciso decorar quais são as bases nitrogenadas do DNA e quais são as bases nitrogenadas do RNA. Isso eu preciso, tá? Eu tenho que saber esses 5 nomes aqui para eu poder fazer os exercícios. Mas os nomes dos aminoácidos eu não preciso, porque normalmente eu tenho a tabela. Na prova de vocês, eu vou colocar exatamente como essa questão 3 aqui, ó,
que eu tenho filamento molde, ou eu tenho filamento não molde, ou eu ainda tenho filamento transcrito do RNA. Algum desse aqui vai estar preenchido, né? Aqui para vocês no exercício eu coloquei só o filamento molde, mas lá na prova, por exemplo, eu vou fazer um movimento assim, eu vou apresentar dessa forma, tá? Às vezes eu dou assim, ó, para vocês completarem, tá? Então, eu sabendo qual é o códon do meu filamento de RNA, descobrir qual que é o filamento não molde, descobrir qual é o filamento molde. Então, vocês têm condição de fazer, localizando os reversos daqui, tá? Se eu ofereço para vocês o filamento não molde, vocês têm condição de saber o que está faltando aqui na tabela a partir desse movimento aqui, tá? Então, eu vou fazer assim com vocês na prova. Tudo bem? Vamos ver por aqui como fica? Ó, se eu tenho filamento transcrito, né, do RNA, eu sei que é uma adenina, um uracilo e uma guanina, como que fica o filamento molde, ou seja, como que fica o reverso de onde ele foi copiado? Qual seria a primeira base nitrogenada aqui, ó, no DNA? Timina. Isso, timina, tá? Adenina. Uracilo aqui Adenina. tem adenina. E Isso. citosina. E uma citosina. Isso aí. O filamento não molde, então, dessa estrutura de códon, como que vai ser? Uma adenina. Uma timina. Uma timina. E uma guanina. E uma guanina. Fácil, né? Tranquilo, né? Tipo assim, tranquilo, mais ou menos tranquilo. Esse é mais complicado, tranquilo. né? Tranquilo, peronomútil? Tranquilo, tá bom? Vamos localizar desse outro aqui, então. Eu tenho filamento não molde, tá? Tenho filamento não molde. Eu consigo localizar qual que é o transcrito da RNA se eu tiver só filamento não molde? Consigo também. Olha só. No filamento não molde, eu tenho que lembrar que há um reverso aqui, tá? O meu transcrito da RNA, então, ele é igual ao filamento não molde, mas ele troca a base nitrogenada. Como que fica aqui o transcrito da RNA? Guanina. Qual vai ser? Guanina, isso. Uracila, isso. E uracila de novo. E uracila de novo. Vocês entenderam? É fácil. Se eu tiver o filamento não molde, eu consigo dizer qual é o transcrito do RNA, tá? Isso porque ele vai ser igual. E aí eu consigo também dizer qual que é o filamento molde. Qual que é a base nitrogenada aqui? Citosina. Adenina. E adenina de novo. E adenina de novo. Tranquilo, né? Mais ou menos. É bem simples. Tem que pensar um pouquinho, professor. Tem que pensar um pouco, né? É Raciocínio isso. lógico. E aí é um raciocínio lógico. E assim, eu transformei para vocês em papel esse movimento aqui, ó, da seleção do gene até a transcrição desse gene pelo RLA polimerase, ó. Olha o que vai acontecendo, ó. O DNA ele se abre, imediatamente eu tenho aquela estrutura do papel aqui, ó. Eu tenho o filamento não molde, tá? Esse de cima, e eu tenho o filamento molde, que é esse aqui de baixo, ó. E aí eu tenho a construção do RNA mensageiro aqui no meio, da fita de RNA aqui no meio. E olha lá o que vai acontecendo. Quando eu tenho uma timina, ele busca uma base de adenina e liga aqui. Quando eu tenho uma adenina, ele busca uma base de uracilo e liga aqui. E aí o resultado é que ele vai fazer uma RNA mensageiro baseado na transcrição, tá? Baseado no reverso. Depois que ele acaba de transcrever, ele forma um RNA, né? No primeiro momento, o RNA mensageiro primário, não pronto para ser traduzido. Aí, então, ele vai aprimorar esse RNA mensageiro e ele vai transportar para fora do núcleo da célula. E aí, lá no ribossomo, ele vai fazer a síntese mesmo. Ele vai passar pelo processo de tradução.
o meu RNA tradutor, ele vai buscando o aminoácido específico, né? Ele tem um códon em sua base com uma trinca de bases nitrogenadas muito específicas, e essa trinca, ela vai se ligar no RNA mensageiro, fazendo com que a cadeia polipeptídica seja formada, a proteína seja formada. Esse processo aqui de tradução é esse exercício que vocês acabaram de fazer. As bases vão sendo ligadas e o processo de tradução vai formando a minha cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica, ela vai dar origem a uma proteína. Ela vai formar primeiro como se fosse uma corrente, né? Cada aminoácido meu vai juntar como se fosse um elo da corrente, e essa corrente ela vai ser dobrada, condensada e vai ser processada num formato muito específico que é a proteína. A proteína muito formal, a proteína formada, é uma pecinha, como se fosse uma pecinha de Lego, que ela vai poder se ligar a outras proteínas, como está mostrado aqui, ó, né? Ela faz a ligação em outras proteínas, e essa estrutura maior, ela dá origem aos tecidos. No primeiro momento, a um tecido celular, ó, repare que ela vai lá para a membrana celular, né? Ela vai lá para a membrana da organela. Ela gruda na membrana, ó. Essa pecinha, primeiro ela gruda aqui e forma a estrutura do tecido, e a somatória da estrutura do tecido celular forma a célula, a somatória das células forma os tecidos já do organismo pluricelular, e a organização dos tecidos do organismo pluricelular forma os órgãos, a organização dos órgãos forma os meus sistemas, e os meus sistemas formam o organismo vivo. O bebezinho, então, quando ele está no ventre da mãe, quando ele houve a fecundação, ele começa em um primeiro momento com uma única célula, é um óvulo da mãe, um espermatozoide do pai, uma única célula. Ele vai acelerando esse processo de síntese de proteínas, ele vai duplicando as suas células, então uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, ele vai crescendo, essa estrutura de crescimento já vai organizando os tecidos, organizados os tecidos, eles têm os órgãos funcionais, e ao longo das 40 semanas de gestação, né, dos 9 meses de gestação, o bebezinho é capaz de organizar todas as células do corpo dele, né? É um processo muito bonito, né? Entenderam como funciona essa síntese de proteína e por que ela é importante? É isso que vai formar o nosso corpo, é isso que vai formar a nossa estrutura anatômica. Vocês conseguem perceber a ligação desse papelzinho aqui com o corpo da pessoa vivo lá depois? Entenderam por que a síntese de proteína é importante? Sim. Tá melhor agora? Tá mais claro? Tá. Mudou um pouco, mas ainda tem dúvidas, né? Tem que praticar esse negócio aí. Tem que treinar, tem que usar os nomes, não tem como. Conforme vocês forem, mesmo para mim, eu vou lembrando conforme eu vou falando para vocês, mesmo que eu tenha estudado a aula antes, chega na hora, às vezes eu troco a palavra, então assim, é normal. No começo, é sempre difícil aprender alguma coisa nova, mas vai chegar um momento que isso vai estar automatizado dentro de vocês. Vocês vão fazendo de novo, vão aprendendo, e chega um momento que isso está automatizado, tá? Esse exercício que a gente fez juntos, eu vou recortar ele e vou subir um vídeo específico chamado assim, exercício, tá? Exercício de síntese de proteínas. Aí vocês vão conseguir localizar. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá bom. Tranquilo? Isso aí, então, gente. Bom dia, então. Bom estudo para vocês. Nossa aula encerra por aqui, tá? Mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente precise conversar? Não. A síntese de proteína está aqui. Vocês vão receber esse material aqui, ó. Essa folha de Word, tá? Vocês vão preencher direto aqui. Não precisa imprimir, fazer à mão. Eu faria com vocês essa atividade aqui manualmente, mas como a gente está agora na quarentena, né? Eu vou colocar para vocês. Vocês não vão fazer em dupla mais, vocês vão fazer isso aqui individual, né? E aí eu vou deixar o espaço certinho para vocês preencherem. Vocês vão digitar e vão me entregar, tá? Eu vou subir para vocês isso no Ava e vou também lançar isso para vocês no grupo lá dos alunos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Tá bom. Podemos encerrar por hoje? Aí o senhor vai fornecer isso daí no Ava pra gente.
vai estar no Não dá pra AVA ouvir, e vai não. estar no grupo também, tá? Beleza. Beleza? bom. Tá bom. Tá bom, pessoal. Bom dia, tá? Bons estudos para vocês. Eu vou encerrar a gravação. A gravação vai estar disponibilizada lá no AVA. Eu vou cortar ela toda direitinho e vou lançar naquele canal do YouTube também, tá? Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aliás, existirão inúmeras interpretações a respeito disso. E mais do que aquilo que a gente enxerga. Então, não sei se vocês se lembram, de um dia eu comentei em sala de aula, que, por exemplo, Oi, Lucimar, tudo bem? Você precisa falar comigo? Oi, Matheus. Não, eu estou dando uma espiada nas aulas todas. Ah, entendi. Os alunos entraram tranquilos?